Península Ibérica é, para a biodiversidade, muito mais do que uma ponta quadrada da Europa no lado oeste do mapa. Terra fincada entre o Atlântico e o Mediterrâneo, Portugal e Espanha partilham clima, geografia e espécies, com a Europa e com a África ao mesmo tempo. A mistura parece ser de uma riqueza inesgotável. A Primavera Alta empurrou-nos para as terras quietas da região do Sabor em Trás-os-Montes. Vamos com uma equipa do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos que tem nos últimos anos desenvolvido um importante trabalho com os morcegos da Península Ibérica e, sobretudo, com os morcegos portugueses. É com os biólogos do CIBio da Universidade do Porto que chegamos à Ribeira do Inferno. A esteva que nos acompanhou em costa abaixo desapareceu e o regato já não se encaixa no Mediterrâneo que desceu connosco de Estevais. Aqui é verde e fresco e a água corre. Pelas 6:30 da tarde começa a montagem das redes sobre a ribeira. É assim que tencionam capturar alguns morcegos. Depois, conforme as espécies que apareçam e interessem mais ou menos às investigações em curso, recolhem amostras e libertam novamente os animais. É conhecida a enorme capacidade dos morcegos de detectarem obstáculos e, voando de noite, estão na sua hora de conforto quando as redes estiverem prontas. Não é uma tarefa fácil capturá-los. Para a maior parte das espécies cai menos de 5% dos indivíduos que passam pelas redes. De vez em quando, não é muito comum, felizmente, mas de vez em quando há noites onde ouvimos muitos morcegos e vemos e não apanhamos um único. O que Hugo, Francisco e Helena fazem aqui, como noutros cursos de água distribuídos de norte a sul, é confirmar a existência de algumas espécies. Depois, através das amostras recolhidas, tentam perceber se essas espécies se misturam, originando híbridos, ou se estão realmente separadas umas das outras. Mal escurece, há morcegos presos na rede. Entre as espécies que procuram, algumas podem levantar dúvidas. Olhar para elas não basta para saberem do que se trata. Há 3 espécies que são muito parecidas, que é o morcego anão, o morcego soprano e o morcego de culo. São todas do mesmo género e mais ou menos do mesmo tamanho e são muito parecidos. Distinguem-se só por pequenos pormenores, nervuras na asa, padrão de coloração, etc. Em voo distinguem-se mais facilmente porque as vocalizações que emitem são distintas. A amostra que retiram deixa um pequeno furo na asa do morcego, mas o tecido regenera em pouco tempo e não lhes causa qualquer problema no voo. Este é um dos morcegos mais pequenos da fauna europeia. Provavelmente o morcego anão. Pipistrelos, diz a ciência. Aos poucos vão chegando outros exemplares. Temos uma fêmea... seca, pá, está grávida. Vamos tirar a amostra e libertar, não se mete, não se faz mais nada. Vamos só tirar a amostra num instante. O morcego hortelão é bastante maior do que o primeiro a ser capturado. Além disso, é agressivo e tem os dentes muito afiados. Com estes é preciso ter alguns cuidados mais e nunca facilitar. São portadores de muitas doenças, mas não adoecem. Portanto, algo no sistema imunológico destes bichos se passa. A raiva mata, só existe nos mamíferos e mata todos os mamíferos. Os morcegos contraem raiva e não morrem. E curam-se. A Igreja de Moncorvo é um sítio especial para quem estuda e gosta de morcegos. Hugo quis trazer-nos aqui e mostrar-nos o que já nos tinha contado e que foi para ele uma surpresa, quando há alguns anos percebeu o que cá se passava. Aqui, de repente, encontramos, em 2001, uma colónia bastante saudável de morcegos rabudo, Tadarida teniotis, nome científico, a apenas 3 metros do chão, aqui nesta fachada desta igreja. E sabe-se lá há quanto tempo eles estão aqui, que isto é uma igreja com 4 séculos. A surpresa está na espécie. O morcego rabudo vive normalmente em fissuras nas escarpas, em falésias, sempre a grandes altitudes. Aqui, ocupa as frinchas da porta principal
a pouco mais de 1 metro da cabeça dos fiéis que diariamente entram e saem da igreja. Atrás de cada altar há espaço suficiente para os morcegos se abrigarem. Não estão contabilizados, mas é certo que há aqui várias espécies. Já vimos foi alguns morcegos a caçar dentro da igreja, portanto é fascinante o facto de eles abrigarem-se lá e comerem ali também. É muito conveniente ter o restaurante à porta de casa. Se eles depois também precisam sair para fora da igreja para compensar algumas necessidades energéticas, não sabemos. Mas ali já começam, pelo menos o pequeno almoço está garantido. Pelo menos o morcego rabudo, o morcego anão e o morcego orelhudo vivem na igreja de Moncorvo em convivência pacífica com a população. Não muito longe, entramos em terreno que a equipa do Cibiu monitoriza há anos. É perto da barragem do Sabor. Hugo e Francisco mostraram-nos a paisagem em 2012, na altura em que as obras corriam ainda. É evidente que uma barragem altera o habitat de muitas espécies. E por isso, desde o tempo em que a obra era apenas um projeto, os ambientalistas mostraram-se preocupados. O rio Sabor é afluente do Douro. Vem de Espanha e atravessa a Serra de Montezinho, no distrito de Bragança, muitas vezes entre altas escarpas. As escarpas onde costumam abrigar-se os morcegos fissurícolas. Hoje, parte da paisagem que vimos em 2012 está já debaixo de água. A barragem do Sabor vai deixar submerso um dos últimos vales selvagens de Portugal. Os morcegos terão de sair e procurar novos abrigos. Francisco encontrou já muitos deles, ou pelo menos abrigos diferentes, nas brechas dos viadutos da região. Começámos aqui a perceber-nos que havia algumas espécies, desenvolvemos então uma armadilha que nos permitiu facilitar um pouco o trabalho de capturas também nestas estruturas dos viadutos e, curiosamente, começámos a perceber que não estávamos a falar apenas de uma espécie que era aquela em que nós estávamos mais focados, que era o morcego rabudo, o Tadarida teniotis, mas começaram também a surgir outras espécies, algumas das quais até com outro comportamento que não fissurícola, também com um comportamento cavernícola. Foi a oportunidade de estudar melhor algumas espécies de que se sabia ainda muito pouco. Nas escarpas altas dos vales era quase impossível capturar os morcegos. Agora, graças à armadilha inventada por Francisco, o trabalho de campo tem sido proveitoso. E, ao mesmo tempo, uma surpresa boa. Se, como parece que já temos tido a confirmação em tantos viadutos, se de facto eles estiverem a usar os viadutos nas densidades que nós temos encontrado, os viadutos parecem realmente ser uma boa alternativa de abrigo. Com o fim da tarde a chegar, a equipa prepara todo o material necessário a mais uma noite de trabalho num dos viadutos da região, perto de Alfândega da Fé. Antes esperariam capturar 2 ou 3 morcegos rabudos numa madrugada. As escarpas eram difíceis. Agora, com os abrigos identificados nas brechas dos tabuleiros das pontes, cada sessão permite em média recolher 30 amostras do Tadarida teniotis ou o morcego rabudo, a espécie a que Francisco tem dado mais atenção. Logo que escurece, os morcegos começam a sair dos abrigos para caçar. Entre os que ficam presos na rede estão 13 Tadarida. Faltam quantos? Os morcegos rabudos não hibernam, mas também não se sabe onde estão e como se comportam durante o tempo frio. Agora que não estão confinados às escarpas e que a barragem enxutou muitos deles, são mais fáceis de capturar e de estudar. A recolha de amostras e a marcação dos morcegos com implantes de chips vai, em princípio, abrir caminho para um maior conhecimento da biologia da espécie. É verão e o calor vê-se no Alqueva. O Guadiana espraiado no amarelo alentejano mudou muita coisa. Para alimentar o grande lago, dominou-se o rio e com ele todos os pequenos cursos de água em volta se transformaram. Como outras espécies, os morcegos tiveram de se adaptar ao novo habitat.
nos antigos ecossistemas, nas tais ribeiras, no rio Guadiana, havia muitas espécies, muitos indivíduos a caçarem e, inclusive, a abrigarem-se ou nas árvores ou nas minas aí existentes. Com a inundação dessa área, o que nós verificamos foi que nos anos imediatamente a seguir ao enchimento da Albufeira, a maior parte dos indivíduos afastaram-se para a margem e deixaram de utilizar a área que previamente utilizavam. Esta zona do rio Ardila sugere o ambiente típico de algumas partes do Guadiana antes da construção da barragem. Zonas onde os morcegos costumavam caçar e que, entretanto, desapareceram. Mas aqui houve uma compensação pela alteração no habitat. Onde está agora a barragem, havia antes um túnel ocupado por morcegos. A entrada que Hugo nos mostra ao lado é de um abrigo de substituição. Se é verdade que no túnel original havia mais espécies, também é verdade que o abrigo só era utilizado na altura das cópulas. A gruta atual foi adotada pelo Myotis myotis, o morcego-rato grande, para local de criação. O que acaba por ser mais importante? Em termos de conservação da natureza, o estar a fomentar colónias de criação é a base para conseguirmos ter populações a ser renovadas e o efetivo populacional das espécies manter-se estável ou até subir. Estamos na zona de Moura. Mais do que a planície do Alentejo, interessa-nos aqui uma mina. Uma mina enorme, desativada há décadas e que Hugo conhece há alguns anos. Temos de andar meia hora debaixo da terra até chegarmos ao local onde se abriga a maior parte dos morcegos. Enfim, numa enorme cavidade, encontramos uma das maiores colónias de criação de morcegos cavernícolas em Portugal. Nas contas de Hugo estarão aqui uns 4 a 5 mil animais. Este é um abrigo em que já foram identificadas pelo menos 10 espécies. Isso não significa que todas ocupem a mina ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, Hugo sinaliza apenas 3. O morcego de peluche, os primeiros a levantar voo quando entramos, o morcego-rato grande e o morcego de ferradura mourisco, o Rhinolophus merhelic, uma espécie criticamente ameaçada. É o morcego de ferradura devido a este nariz bastante estranho, que é utilizado para emitir ultrassons. Não tem uma asa muito grande, é um animal de voo ágil, não necessariamente rápido. Outros pormenores interessantes neste grupo, que são os morcegos de ferradura, têm uma longevidade particularmente longa. Em Inglaterra, uma espécie parente desta, que é o morcego de ferradura grande, foi registada a viver até cerca perto dos 40 anos de idade, que é uma coisa impressionante para um animal tão pequenino. Em todo o país haverá uma meia dúzia de colónias desta espécie. O grupo que ocupa a mina de Moura é o mais numeroso. O morcego-rato grande aguenta há algum tempo mais na nossa presença. Hugo explica essa aparente tolerância. Alguns dos juvenis ainda não têm capacidade de voo nesta altura do ano e, portanto, as fêmeas, as mães, ficaram lá a cuidar das suas crias. Este é o maior morcego, em termos de tamanho, é mesmo o maior morcego da fauna cavernícola portuguesa. É o morcego-rato grande, distingue-se dos outros por este nariz mais afilado, semelhante a um dos ratos, estas orelhas particularmente grandes, e todo ele é bastante maciço. As próprias asas são bastante robustas. O morcego-rato grande existe por todo o país e está presente em muitas minas e grutas, formando colónias bastante numerosas. Pode chegar a viver até 20 anos. Na mina de Moura têm sido detectadas algumas espécies menos esperadas nesta zona, como o morcego de franja do sul. Vêem-se entrar e sair, mas cá dentro ainda não se descobriu o local exato onde se abrigam.
subimos umas centenas de quilómetros. Mais a norte, no Caramulo, há trabalho de campo em curso que nos interessa acompanhar. Helena vai visitar um dos cerca de 200 parques eólicos que existem em Portugal. Na última década, percebeu-se que as torres de produção de energia não afetavam apenas as aves. Também os morcegos apareciam e aparecem mortos nestes locais. Durante as migrações, os morcegos guiam-se muitas vezes pelas comiadas dos montes. Por isso se cruzam tão frequentemente com estes parques, construídos nos pontos altos. Helena dedicou algum do seu tempo de estudo a tentar perceber porque é que estes encontros podem acabar mal. Eles, embora tenham uma elevada capacidade de detecção utilizando os ultrassons, a elevada velocidade a que as pás dos aerogeradores giram, podem chegar até 200 km por hora, faz com que eles não consigam detectar a tempo e aí sofrem colisão. Também pode acontecer outro efeito conhecido, é a morte por barotrauma. Significa que as pás ao rodarem criam uma elevada diferença de pressão entre a parte da frente e a parte de trás do aerogerador e aí os morcegos, mesmo conseguindo desviar-se, detectar a pá e desviar-se, sofrem mortalidade devido às diferenças de pressão. Os morcegos não voam em zonas abertas quando há muito vento e, por isso, não vão passar por aqui em momentos de franca produção energética. Em princípio, bastaria que as pás das torres apenas começassem a girar quando o vento é já forte e os morcegos optam por áreas com vegetação onde se sentem protegidos. A energia perdida não seria muito significativa, dizem os biólogos, e as consequências para os morcegos seriam menos drásticas. Mal a noite se anuncia, Helena corre a juntar-se ao resto da equipa que prepara outra sessão de capturas em zona francamente arborizada. As redes ficam prontas rapidamente. O sítio é estratégico mais uma vez. A água do tanque é um chamariz para os morcegos durante as caçadas noturnas. Quando baixarem para beber, o mais provável é terem de dar, por uns momentos, um pequeno contributo à ciência. Durante horas, Hugo, Helena, Francisco e alguns biólogos mais medem, pesam, observam e recolhem amostras de uma série de espécies diferentes que no verão se podem encontrar no Caramulo. Temos aqui uma espécie particularmente carismática que acabou de ser capturada, que é o morcego arborícola gigante, o Nyctaus lasiopteris. É o maior morcego da fauna europeia, em termos de tamanho. Tem também outra característica que o distingue dos seus congêneres. É também o único morcego na fauna europeia que também é carnívoro. Além dos insetos, que os outros morcegos também comem, este, principalmente no outono, costuma-se alimentar de passarinhos, de pássaros pequeninos, como o chapim azul, por exemplo. A sua ementa tem mais de 30 espécies diferentes de pássaros. Sabe-se pouco sobre o morcego arborícola gigante. Não se sabe sequer se se trata de uma espécie migradora ou se fica por cá o ano inteiro. O morcego negro foi capturado em Portugal pela primeira vez em 1980. É dos que aparecem menos vezes nas redes. Foi com esta espécie que Hugo fez o doutoramento. De 1980 até 2005 eram conhecidas 14 localizações para a espécie. Neste momento já são algumas dezenas, já temos mapas de distribuição, fizemos análises genéticas de diferentes populações. Percebeu-se que havia, apesar de ter uma distribuição muito fragmentada, viver um bocadinho às ilhas pelo país fora, percebeu-se que eles voam muito e muito depressa e mantinham um fluxo génico. Portanto, há conectividade entre as populações. O Barbastela barbastellus, nome científico do morcego negro, é tolerante ao frio, pelo que tem uma ampla distribuição por toda a Europa. Apesar de tudo, aparece sempre em poucas densidades e é classificado como uma espécie vulnerável. Helena está a fazer o doutoramento com o Plecotus auritus, o morcego orelhudo castanho.
Isto porque percebeu que havia diferenças entre as populações ibéricas e as do resto da Europa. Diferenças que fazem pensar numa separação em tempo de glaciações. Agora o trabalho é no sentido de reunir dados que possam dar seguimento à proposta espanhola de considerar esta uma espécie diferente. A Serra do Caramulo é um dos locais obrigatórios para o trabalho de campo em cada verão. Numa noite só já aconteceu capturarem aqui 10 espécies de morcegos, entre as 26 que vivem em Portugal. Arrefeceu. É dezembro. A natureza é agora menos exuberante. No vai e vem das estações, cada espécie toma o seu rumo. Sintra entrega o verde ao tempo agreste. E mesmo onde a arte e a história se recombinam em tons tradicionalmente invernosos, há falta de sinais de vida, ainda que ela permaneça. Na Quinta da Regaleira já foram identificadas 14 espécies de morcegos. Uma merece cuidados especiais e tem até uma casa remodelada de propósito para ajudar na criação. Aqui dentro abriga-se a maior colónia portuguesa de morcego de ferradura pequeno, o Rhinolophus hipossideros. Quando se conseguiram as condições ótimas para a permanência dos animais, foi instalado um sistema de monitorização que permite contar os indivíduos em cada noite e assim perceber a flutuação na procura do abrigo. Esta espécie não costuma agrupar muitos morcegos. Daí que a colónia da Regaleira seja especial, pois, no verão, chega a juntar à volta de 200 animais. Ao que parece, é uma casa que inspira confiança. Esta espécie é uma espécie que transporta as crias agarradas à barriga, tem mesmo umas falsas tetas na zona pélvica para permitir a cria segurar-se com a cabeça para o lado contrário da progenitora para facilitar o voo da mãe, mas neste abrigo, desde o nascimento, dos primeiros momentos, que as mães sentem confiança no abrigo, deixam as crias no abrigo e saem para caçar durante hora e meia e depois regressam para amamentar as crias sem nunca as transportarem com elas para o exterior. O que é menos vulgar é o facto de, durante o dia, não haver morcegos no abrigo, e sim à noite, quando os animais estão ativos. Quem acompanha a colónia diz que é provável que a casa sirva sobretudo como local de descanso entre as caçadas noturnas. Engraçado é que isto apenas acontece no inverno. E nesta altura, eles deveriam estar a hibernar. O que fazem durante o dia e como se alimentam com tanto frio, continua a ser um mistério. Para que o descanso agrade, tudo tem sido experimentado, desde vários tipos de entrada até aos materiais das placas em que os morcegos se penduram. Mais do que um exemplo de boa convivência com os morcegos, esta iniciativa é, sobretudo, um contributo generoso para a conservação de uma espécie. Com o frio, os dias ficam mais difíceis para muitas espécies que enfrentam a escassez de alimento. No nordeste transmontano, as temperaturas baixam muito. A maioria dos morcegos responde a este tempo procurando abrigos prolongados. Hugo e o resto da equipa conhecem as casas de inverno das espécies que estudam. É janeiro e aqui, no interior de uma velha mina de ferro perto de Moncorvo, há várias colónias de morcegos em hibernação. Aqui temos uma colónia razoável de hibernação de morcegos de ferradura grande. E o que acontece quando as temperaturas descem a partir de determinado limite, normalmente à volta dos 8, 10 graus centígrados, deixa de haver insetos, porque os insetos estão dependentes da temperatura para a sua musculatura estar ativa. Com a ausência de presas, seria muito custoso para o morcego estar ativo, estar a tentar caçar o que não existe. Portanto, iria consumir muita energia para nada. Então, isto é a resposta fisiológica, é a resposta evolutiva da natureza em que eles hibernam. É, portanto, a ausência de alimento que determina o tempo da hibernação. Durante esse sono profundo, a temperatura corporal dos morcegos baixa até quase igualar a temperatura ambiente. Baixa o ritmo da respiração, o ritmo cardíaco, o consumo de energia é mínimo. E para a maioria das espécies,
até a gestação para. Noutros casos, o esperma é guardado no útero até ao fim da hibernação e aí sim a fecundação acontece. Se ninguém os perturbar, os morcegos vão continuar a dormir até chegarem dias melhores. Depois, entre o final da primavera e o início do verão, as fêmeas começam a dar à luz, fazendo coincidir os nascimentos com o pico de abundância de insetos de que precisam para se alimentar. Os biólogos detectam várias espécies na mina. O morcego de peluche, o morcego rato grande e um de ferradura de que Hugo recolhe amostras. Sendo portadores de várias doenças, sobretudo fora da Europa, os morcegos têm uma admirável imunidade aos males que transportam. Algumas conclusões nesse domínio podem ser de grande utilidade à medicina para desenvolvimento de vacinas, por exemplo. A reabertura das minas de Moncorvo tem sido falada. Se aqui se voltar a extrair ferro, deveria haver alternativas para as colónias de morcegos que habitam o Monte da Mua. Ou o desaparecimento definitivo de um dos mais importantes locais de hibernação em Portugal pode comprometer a conservação de algumas das espécies presentes no Nordeste transmontano. Entretanto, os mapas de distribuição das espécies de morcegos em Portugal continental pareceram mudar ligeiramente. Eram novos no Alentejo alguns pequenos pontos que sinalizavam a existência do morcego orelhudo castanho. O orelhudo castanho está muito mais associado ao tal clima atlântico, mais úmido e frio, e de repente temos essa pressuposta espécie ou população a ocorrer numa zona muito quente, seca, de pouca vegetação, com pouca água disponível, etc. Alguns meses de trabalho e o resultado das análises às amostras recolhidas a sul vieram esclarecer esta aparente confusão no Alentejo. O orelhudo castanho, típico do Norte Atlântico, não andava afinal por aqui. O que a genética mostrou foi que os pontinhos estranhos do mapa que Hugo nos mostrou no Cibio eram, afinal, locais de ocorrência do morcego orelhudo cinzento, que no sul aparece com coloração acastanhada. Pequenas variações que podem causar grandes complicações ao trabalho dos biólogos. Assim mesmo, os dias portugueses brilham cada vez mais no panorama mundial da investigação à volta dos morcegos. Esta equipa está na linha da frente quando o planeta pensa nas consequências das alterações climáticas para o grupo de espécies que Hugo Rebelo vem estudando. As mudanças no clima, o aquecimento progressivo, podem comprometer muitos morcegos que tenderão a fugir mais e mais para norte em busca de temperaturas amenas. Hugo prevê que, nesses tempos, a Península Ibérica possa ser a salvação de várias espécies. Se por um lado o nosso estudo mostrou que é no sul da Europa, na Península Ibérica em particular, que se vai perder muita diversidade, vai haver grandes mudanças na composição da biodiversidade aí, por outro lado também descobrimos que há zonas na Península Ibérica que vão resistir às alterações climáticas, principalmente zonas de montanhas onde o clima continua a ser adequado para a ocorrência das espécies atuais. Isto significa que essas zonas são um pouco como a fonte de todos os potenciais colonizadores para o norte. Hugo recebe pedidos de estudantes de várias partes do mundo para virem a Portugal conhecer melhor os modelos estatísticos que deixam prever o que poderá ser o comportamento dos morcegos no futuro. Mas para que possamos assumir a responsabilidade de proteger as áreas que podem vir a ser de refúgio para os morcegos, é preciso conhecer, continuar a procurar, a estudar. Com a primavera em grande no Alentejo, Hugo e Helena entram num velho convento na zona de Montemor. O convento foi abandonado quando o terremoto de Lisboa abriu fendas e fez ruir paredes. Ainda o edifício não estava pronto. Ambos reconhecem aqui condições ótimas para algumas espécies de morcegos. O que confirmam rapidamente. Pelo menos o morcego de ferradura pequeno e o morcego rato grande abrigam-se aqui. São duas das espécies vulneráveis que vivem no Alentejo. Em todo o mundo existem mais de 1000 espécies de morcegos.
o que representa 1/4 dos mamíferos do planeta. Em Portugal, essa relação é ainda maior. Estamos a falar de quase 40% dos mamíferos que vivem no território nacional. Paradoxalmente, continua a ser grande o desconhecimento. Mesmo entre os biólogos, estas parecem espécies mal amadas. Ou pelo menos pouco pretendidas pelo estudo. Não são apenas eles que se escondem na noite. A cultura do Ocidente sempre os arrumou entre as criaturas ditas do mal. Como as corujas ou os gatos pretos, os morcegos continuam a viver no reino das sombras.